Poder sentar, irmãos. As nossas crianças vão estar saindo agora para o culto delas e na linguagem delas, elas vão estar aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Então vamos orar, pedir às crianças, vem até aqui à frente, né? E elas estão saindo com a Alessandra e na linguagem delas, elas vão entender que só Jesus transforma, né? Então vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor pode e tem agido em nossas vidas de forma gloriosa, transformando pessoas, transformando vidas para que a salvação alcance estes corações. Muito obrigado, Senhor. Agora esteja com as crianças, que estarão também ali louvando ao Senhor na linguagem delas, no formato delas, e que elas possam também ali juntos te glorificar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Jesus transforma e hoje nós vamos Obrigado, Guilherme. Jesus transforma e hoje nós vamos estar pensando ainda nesse tema, mas justamente por que Jesus Cristo transforma o pecador? Por que Jesus Cristo transforma o homem? Ou quer transformar o homem? Por quê? Já parou para pensar nisso? Por que ele transforma? Por que ele quer transformar? Para que o homem não seja condenado. Para que o homem não seja lançado nas trevas que não foram preparadas para o homem, mas sim para Satanás e seus anjos. Então Jesus Cristo quer transformar as pessoas. Jesus Cristo quer salvar o homem. Jesus Cristo não quer que as pessoas caminhem para essa direção, mas para que ele possa agir, o homem também precisa fazer a sua parte. E eu vou convidar os irmãos e amigos a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 8 e vamos ler os versículos de número 1 a 8. Um texto até bem conhecido dos irmãos, de alguns aqui com certeza. Romanos 8, de 1 a 8. Diz assim então: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei, do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez. Enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Esse texto é muito interessante, irmãos, porque Paulo, ele usa algumas expressões jurídicas. Não sou advogado e não sou nenhum promotor, mas eu entendo alguma coisa de lei. A gente estuda. E nesse texto ele usa aqui alguns argumentos jurídicos que, para nós entendermos o que Cristo quer fazer em nós, precisamos entender o texto e entender algumas palavras. Mas não como você as vê, como que elas realmente significam nesse meio.
meio jurídico. Uma coisa que você leu bastante ali foi lei. Você leu ali comigo lei. E você, tenho certeza, que sabe o que é lei. A definição para lei no aspecto jurídico é a seguinte: regra, prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Olha como que coisa interessante. Lei é uma prescrição, algo que foi escrito por uma autoridade soberana que tem como finalidade impor a nós, indivíduos, uma obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Outra palavra que Paulo usa aí nesse texto é exigências da lei. Essa expressão exigências da lei, nesse aspecto jurídico, quer dizer o seguinte: a lei, você já sabe o que é, são formuladas com o objetivo de manter a ordem social, proteger os direitos individuais e coletivos, garantir a justiça. Exigências da lei. Você leu isso no versículo 4. Também você leu comigo aí submeter a lei, no versículo 7. Esse submeter a lei significa a submissão à lei, é quando todos estão sobre a mesma lei, é conhecer e compreender e seguir a lei. Olha, coisas mudam um pouquinho com determinadas palavras. Então, submeter à lei quer dizer submissão, você se submete à lei, é quando então essa lei, você se submete, você está abaixo dela, deve você conhecê-la, compreender e seguir. Outra expressão que Paulo usa aí é condenação. Lá no versículo 1 e depois à frente também ele fala condenação. Você sabe o que é condenação? E condenação é uma decisão proferida pelo Poder Judiciário em que um processo penal no qual o réu é considerado culpado pelo cometimento de um ou mais crimes e são aplicados nas sanções penais prescritas na lei. Complicado às vezes, né? Entender isso? Condenação, em resumo, é você vai pagar pelo que fez. Outra coisa que ele falou aí, interessante, no versículo 3, é a questão da ineficácia da lei. A lei fora incapaz de. Você leu isso no versículo 3. A ineficácia da lei é quando a lei pode ser definida como uma incapacidade de produzir o efeito pretendido. Para você entender, no aspecto jurídico, existe uma expressão, não sei se vocês já ouviram, que quer dizer nexo de causalidade. Essa expressão quer dizer o seguinte: quando a lei não consegue atingir o seu objetivo, por não ter como provar que aquele indivíduo fez o que fez. Você entendeu o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo bem clássico. João abre a bica da torneira. Não era para abrir, mas ele abriu. A pia encheu, transbordou, molhou o chão. Então, a consequência do chão estar molhado, o motivo pelo chão estar molhado foi abrir a bica que não era para ser aberta. Mas eu não consigo provar que foi João que abriu a bica. Então, a lei se tornou ali ineficaz. Um nexo de causalidade. Nesse aspecto que você entendeu mais ou menos, você vai olhar agora para esse texto de uma outra maneira e vai concluir comigo que a lei existe e ela é perfeita, porque foi vinda de Deus. Deus é perfeito, a lei é perfeita. Não é igual a ser nossa, as nossas leis muda fora.
Elas, por mais que sejam boas, são muitas das vezes imperfeitas em alguns aspectos. Você percebe também no texto que existe um homem que é imperfeito, porque ele não consegue alcançar, e por isso ela se torna ineficaz, a lei, a o cumprir na sua totalidade o que deveria ser cumprido. Então, o homem imperfeito não consegue atingir a perfeição da lei. Você consegue entender isso? A lei é perfeita, o homem é imperfeito, o homem não consegue atingir a perfeição, porque ele, por mais que ele tente, sempre vai falhar em alguma coisa. Logo, por causa disso, nós, seres humanos, imperfeitos, sempre estaremos quebrando a lei, por mais que você queira cumpri-la. E então, quem quebra uma lei, a gente viu isso, Paulo argumentando aqui no seu texto, que quando você desobedece a lei, infringe a lei, você então sofre as sanções da lei. Você então está condenado. Quebrou a lei, o poder judiciário divino, o juiz vai bater o martelo, culpado. Por mais que você queira fazer tudo certinho, sempre vai ter um erro que vai te atrapalhar. Sempre vai ter. Então, o que é que nós percebemos no texto? Deus teve que intervir. Deus perfeito, Deus que criou a lei, ele precisou intervir na humanidade. Porque por mais que você quisesse cumprir a lei, você não chegaria lá. Então tinha que ser cumprida a lei. Mas Deus, vendo a situação humana, o que ele faz? Ele intervém. Ele então diz o seguinte na pessoa de Jesus Cristo: vim para cumprir a lei e com isso trazer a absolvição, a transformação do ser humano culpado para inocente. Porque a dívida que ele tinha diante da lei, perante Deus, está paga. Por isso, apóstolo Paulo diz, no primeiro versículo que você leu comigo, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em uma outra versão, ele coloca mais uma coisinha aí, mais uma frase, né? Diferenças de originais do grego. Ele coloca que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em outras versões, continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é diferença de originais, né? Antigos. Mas que não interfere no texto, porque o andar na carne e o andar no Espírito, Paulo discorre nos versículos que nós lemos, 2 a 8. Então, o negócio é o seguinte: para ser absolvido, transformado, passar de culpado para inocente, o indivíduo precisa ter 3 atitudes. 3 importantes atitudes. A primeira é ele estar em Cristo. O texto bem claro começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É muito diferente, muito mesmo, daquilo que muitas pessoas ensinam por aí. Tem pessoas que creem em Jesus, sabem que Jesus Cristo existe, frequentam igrejas, até igrejas mesmo das mesmas denominações como a nossa, mas não conseguem entender o que é estar em Cristo Jesus. Para nos ajudar a entender, 3 textos eu vou ler com você. Apocalipse 3:20, primeiro texto. Em seguida, 2 Coríntios 5:17. E em seguida, 1 João 2:6. Veja só o que diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O primeiro texto está dizendo para você o seguinte: estar em Cristo é necessário dar ouvidos ao chamado de Deus e abrir a porta do seu
coração. Para que ele possa entrar e juntos, você e ele, no íntimo do seu ser, coabitarem. Primeira coisa importante. A segunda, 2 Coríntios 5,17, vai dizer o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou em algumas versões, é uma nova criatura. As coisas antigas ou velhas, em outras versões, já passaram e eis que fizeram-se novas. Todas as coisas, em outra versão, eis que tudo se fez novo. Ou seja, estar em Cristo é permitir a ação transformadora do velho para o novo. Cristo quer entrar nas nossas vidas. Precisamos dar ouvido, abrir a porta do nosso coração. E ao momento que ele entrar em nossas vidas, precisamos deixar que ele faça a transformação da casa. Modifique a casa, limpe a casa. E o que era velho agora passa a ser novo. Certa vez um homem procurando Jesus Cristo disse, aliás, não disse, né? Jesus Cristo que falou para ele, porque a intenção dele era essa, né? E ele, conhecendo os corações, disse para ele que para ele entrar no reino dos céus era necessário nascer de novo. Ou seja, mudar, transformar. E aquele homem já de idade, não entendendo, disse: como eu, um homem já velho, entrar de novo no ventre da minha mãe, nascer de novo, que negócio é esse? Não estou entendendo. E aí Jesus Cristo disse: você não está entendendo realmente é nada. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você quer ser novo? Beleza, ótimo, você precisa nascer de novo no Espírito. E daqui a pouco a gente vamos estar falando o que é andar em Espírito. Ou seja, você precisa permitir que Cristo transforme numa nova criatura. Abrir a porta, deixar ele transformar. E terceira, em 1 João 2,6, você lê comigo o seguinte: quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Olha só, ele transformou, mudou tudo. Agora você precisa andar como ele, Jesus Cristo, andou. Certa vez Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, o que ele diz mais? Agora vivo em Cristo. Eu morri. Fui crucificado com Cristo. Agora estou uma nova criatura. Então, estar em Cristo é exatamente isso. Abrir a porta do coração, deixar ele entrar no seu coração, transformar aquela bagunça toda e agora andar ou viver como ele viveu, não como você vivia ou quer viver. O que é andar segundo a carne? O Paulo vai trabalhar aí. Você vai entender isso comigo em Romanos 8,13, Gálatas 5, 19 e 21, 1 João 2, 15 a 17 e Apocalipse 21, 27. Acompanhe comigo Romanos 8,13. Diz o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O que Paulo está dizendo aí para você e para mim? É que você precisa mortificar os desejos da carne. Andar na carne é andar nos desejos da carne. O problema é que muitas das vezes nós queremos andar com Cristo como ele andou, mas não queremos deixar as coisas da carne para trás. Alguém poderia dizer: pastor, mas que isso? As obras da carne? Eu estou na carne, eu vivo, eu pratico as obras da carne. Cuidado com as obras da carne, diz Paulo em Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne, as quais são odiosas aos olhos de Deus, são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não é que você pratique todas essas coisas, mas se você olhar bem para essa listinha, talvez você tenha se identificado com um ou mais
obras da carne. E diz Paulo o seguinte: você quer andar, quer ter uma nova vida, ser transformado por Deus, você precisa deixar de andar nessas práticas. Porque, segundo aqueles que andam nessas práticas, não estão debaixo da graça transformadora de Cristo, continuam vivendo a obra da carne. E a obra da carne é um problema seríssimo, porque, segundo Paulo, em 1 João 2, 15 a 17, veja o que ele vai dizer: não ame o mundo nem o que nele há. Não está falando de praias, bosques, não é isso não. Está falando das obras da carne. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E continua, veja bem e preste bastante atenção, o mesmo João que escreve isso, ele diz assim: pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, olha só, ele vai firme nesse negócio, ele diz: o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os desejos da carne um dia vão acabar. Não sei se você percebeu que na peça, né, a esposa do Newton, né, não é a Andréia, não, né? Pegou uma caixinha, deixou até sujo aqui a mesa, mas tudo bem. Tinha cinzas. Cinzas. E o que é cinzas? É pó. Eu e você um dia estaremos nessa situação. Pó. Então, se eu me apego aos desejos da carne, como diz Paulo, lá em Gálatas, essas coisas vão passar, vão acabar. E aí, como é que ficamos? Vamos passar com elas. Mas aqueles que enxergam que os desejos da carne são perigosos, e se eu quero andar como Cristo andou, eu preciso mortificá-las, eu preciso enxergar isso, e você vai ver que se não fizer isso, nem perto do céu você chega. Veja Apocalipse 21, 27. O mesmo João escreve dizendo: nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aquele que vive pela carne, só lamenta. Nem na porta do céu chega, porque lá jamais entrará coisa alguma que a contamine. Então eu preciso andar como Espírito. Eu preciso andar. Porque se não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, o que é andar segundo o Espírito? Você vai entender isso em Gálatas 5, 16 a 18, Romanos 8, 14, Ezequiel 36, 27, Gálatas 5, 22. Acompanhe comigo, então, Gálatas 5, 16 e 18. Pois isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo já está botando para você o seguinte: quem anda segundo o Espírito, de maneira nenhuma, de modo nenhum, você vai querer praticar as obras da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito e o Espírito que é contra a carne. Eles, então, estão, aliás, em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos, guiados, andam pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha que coisa bacana! Fui absolvido, porque eu estou andando e sendo conduzido pelo Espírito. Se eu não estou debaixo da lei, eu não estou mais o quê? Condenado. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo vai dizer o seguinte: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí Paulo derruba uma tese muito perigosa que nos dias de hoje muitas pessoas equivocadamente creem de que todos são filhos de Deus. Não são. Eu mudaria essa fala para todos são criaturas de Deus, criados por Deus. Mas Deus não quer criaturas, Ele quer filhos. Deus é Pai.
Eu tenho certeza que todo mundo que conhece a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso. Ora, só tem pai aquele que é filho. Então, se você quer ser filho de Deus, você só o será se, somente se, for conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Tem que se deixar guiar. Em Ezequiel capítulo 36, 27, você agora vai entender o que é deixar-se guiar pelo Espírito de Deus. Com mais profundeza diz Ezequiel 36, 27. O profeta diz, porém, inspirado por Deus, porém o meu Espírito no interior de vocês. Olha, voltando lá, está em Cristo Jesus, abrir a porta, deixar ele entrar, e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Com Cristo e em Cristo, guiados pelo Espírito, você consegue, por Cristo e em Cristo, cumprir a lei. Paulo disse, você não está mais debaixo da lei, porque a lei, infelizmente, ela é ineficaz para salvar. Ela é eficaz para condenar. E Paulo certa vez disse que a letra mata, porque mostra o meu e o seu pecado. E então aqueles que andam guiados pelo Espírito, transformados por Jesus Cristo, agora em uma nova criatura, vão praticar as obras do Espírito. E o que caracteriza se você é filho de Deus, você lê em Gálatas 5:22. E aí você vai botar na balança as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5:22, também um texto bem conhecido nosso. E diz Paulo, entretanto, o fruto do Espírito é amor. Não esse amor que o mundo prega, tá? O mundo prega um amor muito relativo, superficial, condicional. Não é esse amor que o mundo prega. É um amor diferente. É um amor de Deus. É um amor sacrificial. É um amor de entrega. É um amor que não enxerga os seus interesses, mas sim o outro, a pessoa, o indivíduo. E se sacrifica se for necessário. Alegria. Não essa alegria que você obtém através de mecanismos artificiais. Não, isso aí não é alegria. Isso pode ser até um momento de relaxamento, né? Um relax, né? Uma adrenalina maior no sangue. Não, não é esse tipo de alegria, não. Não. Essa alegria é uma alegria que vem de dentro, que não importa o que aconteça fora, você tem felicidade, porque Cristo lhe dá a verdadeira paz. E continua, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, veja, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você está fora da lei. Você está, no bom sentido, fora da lei, porque você foi transformado. Esta é a mensagem de Cristo. E Paulo, ele resume isso para você e para mim, que aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida. E não há condenação nenhuma que possa fazer com que ele regresse ao estado de condenado, ao estado anterior. Vamos ouvir uma música que expressa bem este versículo da palavra de Deus. Nenhuma condenação há.
De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo as palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. E é certo que provas virão investidas no meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. E é certo que provas virão investidas no meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Amém. Como acabamos de ouvir na letra.